Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Chefe Trapaceiro, Parte 4, Capítulo 34. Sim, embora nossa culinária certamente melhorasse significativamente se aprendêssemos essas técnicas, isso é seu Yuki. Mesmo sendo amigas, não podemos simplesmente nos aproveitar de você assim. Ryoko Sakaki concordou fortemente com Satoshi Shiki. Como diz o ditado, até os bons amigos mantêm contas claras. Embora fossem muito bons amigos, o que Yuki revelou agora era valioso demais. Não estou dizendo que vou ensiná-las diretamente a vocês, considerem isso um investimento inicial. Aprendam essas técnicas. Depois que se beneficiarem delas, vocês podem me pagar os direitos autorais. Yuki entendeu naturalmente o que eles queriam dizer. Ele já havia pensado nisso antes. Embora essas técnicas não fossem tão importantes para ele, eram completamente diferentes para os outros. Yuki certamente não queria perder amigos por causa disso. Seu objetivo ao ensinar essas técnicas era aprimorar sua honra culinária. Ele decidiu ensinar os moradores da Estrela Polar com a ideia de manter as coisas boas dentro da família. É claro que a decisão é sua, se vocês querem aprender ou não, depende de cada um de vocês. Após dizer isso, Yuki deixou a decisão para eles. Ao ouvirem isso, a maioria já havia entendido o que Yuki estava dizendo. Era claramente uma vantagem para eles. Mas essas coisas não podiam ser ensinadas de graça. Eles não podiam ser tão insensíveis. Então, todos concordaram. Quanto ao preço que Yuki cobraria depois, eles não se preocupavam com isso. Eles confiavam muito em Yuki e sabiam que ele não os enganaria. Assim, sem mais nem menos, todos chegaram a um acordo. Na verdade, para Yuki, isso era apenas uma desculpa. Quanto ao dinheiro, honestamente, ele não estava com problemas financeiros no momento. Para começar, ele poderia facilmente emular Etsuya Eizan e desenvolver algumas receitas de fast food com suas habilidades atuais. Seria ridiculamente fácil com sua reputação e habilidades atuais. Agora que todos concordaram, eles puderam consultar este livro de técnicas sem qualquer preocupação. Embora já tivessem visto um pouco do conteúdo e ficado impressionados com as técnicas apresentadas, eles só tinham visto o começo à medida que liam mais. Todos perceberam que aquele livro era incrivelmente abrangente. O livro abordava todos os aspectos da profissão de chefe, de forma completa e abrangente. Se aprendessem as técnicas nele contidas, suas habilidades culinárias se desenvolveriam exponencialmente de maneira completa. É tão completo. E as técnicas neste livro parecem interligadas como um todo, disse Satoshi Shiki. Entre os presentes, suas habilidades culinárias só perdiam para as de Yuki, então foi somente depois de ler tudo que ele teve essa impressão. Isso mesmo, é um todo. Eu desconstruí essas técnicas de uma técnica secreta e removi as partes que seriam difíceis para você aprender. Depois de otimizar e reorganizar o restante, cheguei a este livro. Yuki assentiu com a cabeça. Ele havia passado vários dias trabalhando neste livro, dedicando um esforço considerável. Para ele, alguém com honra culinária dedicar tanto tempo a isso significava que este livro era especial. Na verdade, este livro poderia ser considerado um protótipo da técnica secreta. Se alguém dominasse completamente as técnicas internas e pudesse aplicá-las com habilidade, teria a chance de criar sua própria técnica secreta. Claro, era apenas uma possibilidade, não uma garantia. Mas mesmo assim era incrível. Afinal, algo assim nem sequer existia no mundo do menino mestre da culinária. As técnicas secretas do mundo do menino mestre da culinária foram derivadas da experiência de chefes renomados e adaptadas de seus próprios conhecimentos. Ao simplificar o golpe do dragão azul touro furioso, Yuki essencialmente deu a todos uma oportunidade. Se a taxa de sucesso na criação de uma técnica secreta no livro Mestre da Culinária fosse inferior a 1%, então, após dominar completamente este livro, a taxa de sucesso poderia aumentar para cerca de 10%. Pode-se dizer que se este livro vazasse, poderia alterar completamente a dinâmica do mundo culinário. No entanto, Yuki não planejava publicar este livro. Fazer isso não lhe traria nenhum benefício, e ele naturalmente não faria algo sem vantagens. Técnica secreta? O que é uma técnica secreta? Perguntou Alice Nakiri confusa. Pratos exclusivos, habilidades especiais, todos sabiam disso. Mas essa foi a primeira vez que ouviram falar de uma técnica secreta. Uma técnica secreta é um tipo de habilidade extremamente especial, pode-se até dizer que transcende a compreensão normal. Veja este livro que você está olhando, por exemplo. Essas técnicas foram extraídas de uma técnica secreta chamada Corte do Dragão Azul do Touro Furioso. O golpe do dragão azul touro enraivecido é uma técnica secreta de faca. Existem também outros tipos de técnicas secretas, é claro, como aquelas relacionadas ao controle do fogo, métodos específicos de manuseio e coisas do gênero. Com a breve explicação de Yuki, todos obtiveram uma compreensão básica das técnicas secretas. Então também existem coisas chamadas técnicas secretas. Mas ser capaz de extrair tantas técnicas de uma única técnica secreta, e ainda por cima apenas uma parte dela? Isso é insano. Zenji Marui, como mestre da teoria, afirmou que não conseguia imaginar quantas técnicas uma técnica secreta deveria conter. Suas palavras foram unanimemente aceitas. Era realmente difícil imaginar o quão exagerada essa técnica secreta devia ser para que tantas técnicas tivessem sido extraídas dela. Vocês não conhecem os efeitos do golpe do dragão azul touro enraivecido, por isso pensam assim. Essa técnica pode dissecar um touro inteiro em um instante, sem derramar uma única gota de sangue. Enquanto Yuki explicava os efeitos do golpe do dragão azul touro enraivecido, a sala ficou em silêncio. Todos olharam para Yuki incrédulos.
ao ver as reações deles, Yuki não se surpreendeu. Afinal, a descrição daquele movimento era realmente difícil de acreditar. Abater e dissecar um touro exigia muito tempo. Agora Yuki dizia que aquilo podia ser feito num instante, sem derramar uma única gota de sangue. Eles não conseguiam acreditar, nem mesmo os mangás ousariam retratar algo assim. Mas eles também sabiam muito bem que Yuki não mentiria para eles. Ele não tinha motivos para isso. Então todos ficaram completamente perplexos. Como? Deixando o resto de lado, só falta a quantidade de cortes que você teria que fazer. Você realmente consegue fazer centenas ou milhares de cortes em um instante? Até mesmo Soma Yuki era, com sua natureza direta, sabia que isso era impossível. Não são necessários tantos cortes. Quando você realmente entende o ingrediente, o efeito de um único corte pode ser melhor do que dezenas ou até centenas. Yuki balançou a cabeça negativamente. Na verdade, mesmo com a honra culinária, ele não conseguiria fazer centenas ou milhares de cortes em um instante. Mas essa era uma das principais características do corte do dragão azul do touro furioso, não exigia muitos cortes. Contanto que se compreendesse a estrutura do ingrediente, uma dúzia de cortes ou algo próximo disso já era suficiente para alcançar o efeito de completa desmontagem. Capítulo 35. Ainda é difícil imaginar como é dissecar uma vaca inteira em um instante. Mesmo após a explicação de Yuki, eles ainda não conseguiam visualizar direito. Algo tão além da sua compreensão era realmente difícil de imaginar. Você terá a chance de ver isso algum dia, disse Yuki com um sorriso. Ele não se deu ao trabalho de demonstrá-la diretamente. De qualquer forma, ele usaria essa técnica secreta no futuro. Naquela época, todos saberiam como era. A propósito, Yuki, preciso te contar uma coisa. Terunori Kuga quer te convidar para se juntar a Shukariori RS. Como você não tem saído muito ultimamente, eu disse a ele que você estava ocupada, então ele me pediu para transmitir o convite. Após discutir o assunto anterior, Satoshi Ishiki trouxe à tona outra questão. Terunori Kuga? Se bem me lembro, ele é o 8º membro da elite dos 10, certo? Perguntou Yoshino Yuki após pensar por um momento. É verdade. Ele é. Na verdade, ele já convidou a Yuki várias vezes, mas ela sempre recusou. Megumi Tadokoro assentiu. Dentre os 10 de elite, além de Satoshi Ishiki, aquele com quem ela tinha mais familiaridade era Terunori Kuga, e isso também se devia a Yuki. Embora os alunos de Totsuki aprendessem uma variedade de culinárias, cada um ainda tinha suas especialidades. Em Totsuki, a sociedade de culinária chinesa era um grupo muito grande, e o líder deles era Terunori Kuga. Terunori Kuga havia convidado Yuki repetidamente para se juntar a eles. Megumi Tadokoro, que estava sempre ao lado de Yuki, tinha plena consciência disso. Sempre recusou? Por quê? Alice Nakeri ficou surpresa. Participar desses clubes era algo que muitos alunos faziam, como Megumi Tadokoro, que se juntou ao clube de culinária local. Essas sociedades de pesquisa tinham seu propósito, afinal, eram todas formadas por estudantes. Embora houvesse indivíduos fortes e fracos, todos tinham algo valioso para aprender. Trocar conhecimento em conjunto era melhor do que trabalhar isoladamente. Claro, isso só se aplicava à maioria das pessoas. Para jogadores que usam trapaça como Yuki, pesquisar por conta própria era melhor do que trocar conhecimento com essas pessoas. Porque a ideia de Shukariori de Terunori Kuga está errada. Yuki balançou a cabeça. Qualquer pessoa com conhecimento básico de Shukariori não reconheceria a filosofia de Terunori Kuga. No entanto, Terunori Kuga era um membro da elite dos 10, e suas habilidades culinárias eram muito fortes, então muitas pessoas, para se aproximarem dele, não se importavam. O próprio Terunori Kuga fingia não perceber nada. Ele sabia que sua própria filosofia era falha, mas queria impor sua preferência pessoal ao sistema de Shukariori, distorcendo assim a percepção dos outros. Se você observar o próprio Terunori Kuga, verá que ele gostava de sabores picantes e que causavam dormência na pele, considerando-os a essência do Shukariori. Não havia nada de errado nisso, cada um tinha suas preferências. Mas o problema era que ele impunha suas crenças aos outros, ignorando completamente se eram adequadas para eles. O Shukariori, transmitido por milhares de anos, possuía um sistema abrangente e bem estabelecido, o sistema mais adequado para o público em geral. As alterações de Terunori Kuga levaram muitos novatos ao erro. Ele próprio não sofreu nenhuma perda, mas outros sofreram perdas significativas. Além disso, aqueles que foram enganados nem sequer sabiam que os princípios que estavam aprendendo estavam incorretos. Era muito difícil progredir por um caminho errado. Incapazes de alcançar resultados significativos, eles pensariam que o sistema culinário chinês era assim mesmo. Pode-se dizer que as ações de Terunori Kuga foram uma completa difamação de Shukariori. Miyoko Ojo sentia o mesmo em relação a Kuga. Ela também não se juntou à sociedade de culinária chinesa por causa da filosofia dele. Ambos achavam Terunori Kuga irritante, mas não podiam fazer nada a respeito. As habilidades culinárias de Kuga eram superiores às deles, então a única opção era evitá-lo. Afinal, mesmo que estivessem certos, se suas habilidades culinárias fossem inferiores e acabassem perdendo, todos só reconheceriam o vencedor. Yuki não esperava que Terunori Kuga o convidasse novamente. Se Kuga não tivesse mencionado o assunto, Yuki quase teria esquecido. Agora que Terunori Kuga havia aparecido à sua porta, Yuki naturalmente não o deixaria ir embora. A filosofia de Kuga é seriamente falha. Mesmo aqueles de nós que não são especialistas em Shukariori conseguem perceber isso. Mas esse cara está irredutível em seu próprio caminho.
Dentro da Academia Totsuki, aquele que possui o nível mais alto de habilidade culinária chinesa é também o mesmo cara. No entanto, agora que Yuki despertou sua habilidade especial, nem mesmo as habilidades culinárias de Kuga se comparam às de Yuki, disse Satoshi Ishiki com um sorriso. Na verdade, quando Terunori Kuga lhe pediu para transmitir a mensagem, Ishiki já sabia o resultado. Como colega de quarto, Satoshi Ishiki sabia que Yuki não gostava de Terunori Kuga. No entanto, as habilidades culinárias de Yuki eram inferiores às de Kuga, então Ishiki só podia fingir que não percebia. Mas agora a situação era completamente diferente. Terunori Kuga aparecer agora, ostentando seu status. Não estava pedindo para apanhar? Ishiki-senpai, você deve ter o contato do Terunori Kuga, certo? Entre em contato com ele para mim. Estou planejando um shokugeki com ele, disse Yuki. Ao ouvir isso, todos se assustaram, mas logo se acalmaram. O motivo era simples, com as habilidades culinárias atuais de Yuki, derrotar um membro da elite dos 10 era tarefa fácil. Se aquele cara concordar, então nosso dormitório terá 2 membros da elite dos 10, certo? Disse Yoshino Yuki, um pouco animada. Nem em seus sonhos. Eu não quero a vaga dele no conselho dos 10. Se eu usasse uma vaga no Conselho dos 10 como aposta, ele definitivamente recusaria o shokugeki. Além disso, não tenho interesse em ser um membro do Conselho dos 10. Muito trabalho para pouca recompensa. Eu quero o cargo dele como presidente da Shukariori RS. Que Yuki balançou a cabeça. Terunori Kuga não era tolo. A reputação de Yuki era considerável agora. Nessas circunstâncias, se ele quisesse que Terunori Kuga concordasse com o shokugeki, não poderia apostar em uma vaga na elite dos 10, caso contrário, a outra parte certamente recusaria. Yuki almejava o cargo de presidente. Contanto que Terunori Kuga concordasse com o shokugeki, o objetivo de Yuki seria alcançado. Afinal, não importa Terunori Kuga. Mesmo Ishitsukasa não era páreo para Yuki agora. Então, Yuki só precisava derrotar Terunori Kuga, garantir a posição e, em seguida, corrigir a percepção distorcida de todos. Quanto a saber se as pessoas acreditavam nele ou não, essa não era a questão. A credibilidade do vencedor era muito maior do que a do perdedor. Só precisaria de algum tempo. Assim que essas pessoas se deparassem com o Shukariori autêntico, naturalmente entenderiam que as informações que haviam recebido anteriormente estavam erradas. Capítulo 36. Logo em seguida, a chamada de Satoshi Ishiki foi completada e a voz de Terunori Kuga veio do outro lado da linha. Ishiki, me ligar a essa hora significa que você tem novidades, certo? E daí? Ele concordou? Terunori Kuga perguntou. Ele basicamente adivinhara porque Satoshi Ishiki estava ligando. Afinal, ele acabará de pedir a Ishiki que o ajudasse a investigar, e agora havia uma ligação. Definitivamente havia notícias. Deixe-me falar. Vou direto ao ponto. Kuga-senpai, se você quer que eu entre para sua equipe Shukariori RS, então precisa me mostrar do que é capaz. Eu te desafio para um shokugeki. Se você vencer, eu me juntarei à Sociedade de Culinária Chinesa e te ajudarei a promover sua ideia de Shukariori. Se eu vencer, você renunciará ao seu cargo de presidente da Sociedade de Culinária Chinesa e deixará o clube, disse Yuki. Ele não esperava que Terunori Kuga mudasse de opinião. A rigor, o caminho que Kuga trilhava não era necessariamente errado. O erro dele foi forçar os outros a seguirem o mesmo caminho. Então Yuki não sentiu necessidade de corrigir as opiniões de Kuga. Além disso, mudar a maneira de pensar de alguém não era fácil. Este não era um mangá onde um prato pudesse convencer alguém imediatamente. Yuki não tinha o dom da palavra, então seu objetivo era cortar os canais de disseminação de informações erradas por Terunori Kuga e corrigi-las a partir daí. É o Yuki, né? Um shokugeki não é problema, mas sua aposta não parece muito justa. Terunori Kuga fez uma pausa ao ouvir isso, mas não durou muito. Logo, ele entendeu. É verdade, não é justo. Estritamente falando, eu sou quem está em desvantagem. Mas não me importo muito com isso e Yuki também admitiu que a aposta não era justa. Mas ao ouvir essas palavras, Terunori Kuga, do outro lado da linha, ficou praticamente sem palavras. Ele estava prestes a dizer que era ele quem estava em desvantagem. Então como foi que de repente passou a ser Yuki quem estava perdendo? Tem certeza de que é você quem está em desvantagem? Embora a aposta não seja por uma vaga na elite dos 10, eu sou um membro da elite dos 10. Usar a posição de presidente para apostar contra você não é exatamente barato, disse Terunori Kuga, indicando que sua aposta era claramente mais importante. Sim, você é um membro da Elite 10. E sim, a Shukariori RS é atualmente um dos maiores clubes, então o cargo de presidente tem algum valor. Mas, você está subestimando a minha reputação. Em termos de popularidade, sou muito mais famoso do que um membro da Elite dos 10. Todo ano há membros da Elite dos 10, mas o único com uma habilidade especial comparável à língua de Deus sou eu. A reputação que conquistei no resort Totsuki tem muito mais peso do que o seu status na Elite dos 10, então você é quem está levando a melhor nessa história. Após Yuki dizer isso, os outros moradores da Estrela Polar assentiram. De fato, a reputação de Yuki estava em alta no momento. Derrotar Yuki tornaria alguém famoso. Na verdade, durante esse período, Yuki recebeu muitos desafios de shokugeki, de alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Mas Yuki simplesmente os tratou como lixo eletrônico. Ele não era ocioso e não perderia tempo com shokugekis envolvendo essas pessoas. Nem mesmo uma vaga na elite dos 10 o interessaria. O motivo pelo qual Yuki aceitou o shokugeki com Terunori Kuga foi exclusivamente por causa de Shukariori. Se fosse qualquer outro membro da elite dos 10, Yuki não teria dado a ele nenhuma chance. Terunori Kuga permaneceu em silêncio por um momento após ouvir as palavras de Yuki. De fato, segundo o raciocínio de Yuki, ele era quem estava se beneficiando. A ascensão de Yuki à fama era muito recente, então Kuga ainda não havia ajustado sua maneira de pensar. Tudo bem, aceito este shokugeki. Você decide a hora, o local e o tema.
Terunori Kuga não tinha medo de desafios, ele até já havia desafiado Eiichi Tsukasa antes. Mesmo tendo sido completamente derrotado, ele continuou a perseguir Tsukasa depois disso. Durante o festival do Banquete da Lua na história original, o motivo pelo qual ele não foi à área de elite para competir foi devido ao seu acordo com Eiichi Tsukasa, para ganhar a chance de desafiar Tsukasa. Uma pena que Soma Yukiera tenha arruinado tudo. Daqui a 3 dias. Quanto ao local, qualquer arena de Shokugeki serve. O tema será Shukariori. Alguma objeção? Disse Yuki. Sem problema. Exatamente como você disse. Eu cuidarei dos trâmites com o departamento administrativo Shokugeki. Você só precisa aguardar a notificação. Terunori Kuga concordou prontamente. Como o Shokugeki já estava marcado, Yuki não se deu ao trabalho de perder tempo com Terunori Kuga e desligou rapidamente. Kuga-senpai não faz ideia do que o espera, disse Yoshino Yuki com certa pena. Agora eles tinham plena consciência do nível de habilidade culinária de Yuki. O desafio de Terunori Kuga contra Yuki certamente terminaria em uma derrota esmagadora. Afinal, Kuga não é um de nós. Embora Yuki seja bastante famoso agora, Kuga provavelmente não consegue imaginar que Yuki possa se tornar um chefe sênior em pouco mais de um mês. Satoshi Shiki também achou isso um tanto divertido. Na verdade, eles não sabiam que Yuki agora era uma legítima chefe de terceira classe. Caso contrário, ficariam ainda mais chocados. Yuki não se preocupou em enfatizar isso. Não havia necessidade de se exibir diante de seu próprio povo. O dia seguinte chegou rapidamente. Após Terunori Kuga submeter o pedido de Shokugeki ao departamento de administração de Shokugeki, o departamento contatou Yuki. Com a concordância de ambas as partes, o Shokugeki foi estabelecido. Com a marcação do Shokugeki, a notícia naturalmente se espalhou. Afinal, tratava-se de um membro da elite dos 10, alguém que ocupava o topo da hierarquia de Totsuki. E também havia Yuki. Recentemente a fama de Yuki crescia constantemente, e muitos alunos da escola já sabiam de seus feitos. No entanto, eles não sabiam muito sobre o nível de habilidade culinária de Yuki. A maioria apenas sabia que Yuki tinha um tato comparável ao da língua de Deus. Aquele pirralho vai ter um Shokugeki com Yuki. É uma pena que ele não esteja apostando sua vaga no Elite dos 10, senão, seria ainda mais interessante. Rindo, Kobayashi ficou um tanto surpreso ao ouvir essa notícia. Mas ela era alguém que adorava um bom espetáculo, quanto mais drama melhor. Agora, ela até achava que a aposta era pequena demais e que deveria ter sido uma vaga entre os 10 melhores para tornar tudo realmente interessante. Kuga e Yuki vão se enfrentar, hein? Essa será uma boa oportunidade para vermos a verdadeira força de Yuki. Eiichi Tsukasa também ficou bastante interessado. Eles ainda não tinham uma compreensão clara das capacidades de Yuki. Agora que alguém estava testando o terreno, isso era uma coisa boa. Erina-sama, veja as notícias de hoje. Isako Arato, ao ver a notícia, procurou imediatamente Erina Nakiri. Afinal, Erina Nakiri havia lhe pedido para prestar muita atenção às notícias sobre Yuki. Assim que Isako viu essa notícia, ela imediatamente foi até sua jovem senhora. Capítulo 37. Kuga-senpai está tendo um Shokugeki com Yuki? Erina Nakiri ficou um tanto surpresa ao ver a notícia. Como todos os outros, ela também planejava conferir o quão boas eram as habilidades culinárias de Yuki. Afinal, a reputação de Yuki havia se tornado bastante proeminente recentemente, mas ele não tinha feito nenhuma aparição significativa na escola. Agora, com essa oportunidade, ela naturalmente queria testemunhar o nível de Yuki em primeira mão. Os 10 de elite estavam todos interessados neste Shokugeki. E além deles, outra pessoa também foi envolvida, Senzaemon Nakiri. Desde que Yuki voltou para a escola, Senzaemon Nakiri não o abordou. Não que ele não valorizasse Yuki, mas sabia que procurá-lo ativamente não era a melhor abordagem. Era melhor deixar que suas netas interagissem com Yuki naturalmente. Este Shokugeki apresentou uma oportunidade para esse contato. Ele planejava atuar como juiz. Dessa forma, não haveria muita influência direta, e ele também poderia ver o quanto Yuki havia crescido. Com esse pensamento em mente, Senzaemon Nakiri ligou diretamente para o departamento administrativo do Shokugeki, com Senzaemon Nakiri querendo ser o juiz. O departamento administrativo obviamente não ousou se opor e imediatamente mudou o painel de jurados dos 3 juízes originalmente planejados para apenas um. Além disso, eles não achavam que alguém pudesse ser mais qualificado do que Senzaemon Nakiri. Com ele ali, ninguém mais era necessário. Na verdade, os membros do escritório de administração do Shokugeki ficaram bastante surpresos. Embora este Shokugeki envolvesse um membro da elite dos 10, eles não o consideravam um evento importante, já que uma vaga na elite dos 10 não estava em jogo. Quem poderia imaginar que isso atrairia o próprio Senzaemon Nakiri? Devido ao envolvimento de Senzaemon Nakiri, o departamento administrativo de Shokugeki atualizou as informações. Essa mudança naturalmente chamou a atenção tanto dos instrutores quanto dos alunos. Ao saberem que o próprio Senzaemon Nakiri seria o único juiz deste Shokugeki, todos ficaram surpresos. Afinal, Senzaemon Nakiri geralmente só aparecia em grandes eventos, como as finais da eleição de outono, como juiz. Normalmente, mesmo em batalhas entre membros da elite dos 10, ele não participaria de forma casual. Portanto, todos ficaram ainda mais surpresos com essa notícia. E o que você viu? O juiz do seu Shokugeki é, na verdade, o diretor. Ao saber da notícia, Megumi Tadokoro e os outros imediatamente procuraram Yuki. Eu sei. O departamento administrativo Shokugeki já entrou em contato comigo. Yuki estava muito calmo. O fato de Senzaemon Nakiri ser o juiz não era uma surpresa para ele. Ele estava curioso para saber como Senzaemon Nakiri o abordaria. Afinal, sua existência era crucial para o projeto Geração de Joias. Atualmente, ele pode ser considerado o núcleo deste projeto. Senzaemon Nakiri não deixaria isso acontecer tão facilmente.
Yuki não foi a única surpresa, Alice Nakiri também não. Afinal, ela sabia dos planos de seu avô e de seu pai. Embora não soubesse todos os detalhes, ela entendia que Yuki era muito importante. Ao verem a calma de Yuki, todos ficaram sem palavras. Se fossem eles, sabendo que o próprio diretor estaria julgando seu Shokugeki, provavelmente estariam extremamente nervosos. Mas Yuki estava excepcionalmente calma, como se fosse apenas uma questão trivial. O tempo passou voando e o dia do Shokugeki chegou. Aliás, além da mudança de juízes, até o local foi alterado. O departamento administrativo do Shokugeki havia inicialmente providenciado uma arena comum, mas com o envolvimento de Senzaemon Nakiri, o local foi imediatamente alterado para o Salão de Chandra. O Salão de Chandra em Totsuki era um local muito importante. Somente os 10 de elite e os finalistas da eleição de outono podiam realizar Shokugeki lá. Realizando um Shokugeki na sala de Chandra, o horário foi naturalmente definido para a noite. Afinal, o artifício da sala de Chandra era algo realmente especial. O cronômetro era a própria lua. Esse tipo de design era muito legal e tinha muito estilo. Já era tarde. Os assentos para espectadores na sala de Chandra estavam lotados, e até mesmo todos os 10 da elite estavam presentes. Em comparação com os outros, eles sabiam um pouco mais sobre o que, claro, apenas um pouco mais. Foi por isso que os 10 de elite se reuniram ali. Muita gente. Será que todo o departamento do ensino médio veio? Os moradores do Estrela Polar também ficaram chocados ao chegarem ao quarto de Chandra. Havia gente demais. Esta não foi uma competição importante como as eleições de outono, em que os espectadores compareceram por vontade própria, motivados pelo seu interesse. Mas o número atual de espectadores realmente o surpreendeu. Ainda bem que a sala de Chandra era grande o suficiente para acomodar tantas pessoas. Além dos alunos, até mesmo alguns instrutores conhecidos compareceram. Eles estavam inegavelmente curiosos sobre Yuki, que possuía uma habilidade especial comparável à língua de Deus. Na verdade, eles planejavam observar suas habilidades culinárias durante a aula, mas infelizmente, Yuki recebeu privilégios especiais através de Jindojima, então, a menos que fosse uma competição ou evento especial, Yuki não participaria das aulas. Isso fez com que nenhum instrutor tivesse visto Yuki em ação desde o início das aulas. Junho, é raro te ver em um evento como este, disse Roland Chapelle para Junho Xiaomi. Akira queria ver essa partida, então me arrastaram junto, respondeu Junho Xiaomi. Em comparação com esse tipo de evento, ela preferia ficar em casa e pesquisar sobre especiarias. Junho Xiaomi era obcecado por especiarias a um grau extremo. Precisamente por isso, todos os seus pontos de habilidade foram alocados à pesquisa de especiarias. Outros aspectos eram extremamente deficientes. Junho Xiaomi tinha seu próprio espaço para morar em Totsuki, que ela mesma construiu. No entanto, ela não tinha muito dinheiro, a maior parte era usada para comprar vários temperos e utensílios, então seus aposentos eram bastante simples. Só se pode dizer que ela era bastante singular. Ela detinha o potencial para uma imensa riqueza em suas mãos. Sua fórmula de cuidados com a pele por si só, se fosse lançada, provavelmente abalaria toda a indústria de cosméticos. Afinal, a aparência de Junho Xiaomi não havia mudado por décadas. Ela praticamente possuía a eterna juventude. Dessa vez, ela havia sido arrastada até aqui por Akira Yama. Akira Yama naturalmente não poderia deixar de se interessar por Yuki. O objetivo de Akira era ser o aluno número 1, perdendo apenas para Erina Nakiri, mas agora Yuki havia se tornado um grande obstáculo. Então, Akira Yama queria entender as habilidades desse rival, e foi por isso que arrastou Junho Xiaomi para o evento. Com o passar do tempo, Yuki e Terunori Kuga também entraram no local, dirigindo-se aos seus respectivos postos de cozinha. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 38. Yuki com quanto tempo? Desta vez não vou me conter. Mostre-me do que é capaz. Ao ver Yuki, Terunori Kuga também o cumprimentou. Ele sabia que a habilidade especial de Yuki era muito poderosa, mas não imaginava que Yuki, tendo-a despertado recentemente, já fosse mais forte do que ele. A habilidade especial não é a chave. Yuki não perdeu tempo com palavras com Kuga e em vez disso pegou seus utensílios de cozinha. Dessa vez, Yuki não usou as facas das 7 estrelas, já que seu prato não as exigiria. A julgar pelos ingredientes que Kuga trouxe, Yuki já sabia o que ele planejava fazer. Sem dúvida, Terunori Kuga faria Mapo Tofu. O prato principal de Terunori Kuga também era Mapo Tofu e Yuki sabia disso muito bem. Portanto, ele já sabia o que Kuga planejava preparar. E Yuki também tinha a intenção de fazer Mapo Tofu. No entanto, este Mapo Tofu era um pouco diferente. Yuki planejava fazer Mapo Tofu mágico, inspirado no menino mestre da culinária. Este Mapo Tofu foi inovador, o que o tornou um contador perfeito para Terunori Kuga. No entanto, havia um aspecto complicado na preparação deste prato. Era necessário fazer o tofu do zero. Algo assim nunca havia sido feito em um Shokugeki antes. Afinal, fazer tofu leva bastante tempo, e ninguém gostaria de perder tempo com isso em um Shokugeki. Mas Yuki era diferente. Ele conseguia acelerar o processo de endurecimento do tofu com sua habilidade inferno. Isso exigia um controle preciso da temperatura e do tempo, o que teria sido arriscado para outros, mas para Yuki, era fácil. Após ambos terem concluído seus preparativos, Senzaemon Nakiri tomou seu lugar na mesa dos juízes. Com as palavras do locutor, o Shokugeki começou oficialmente. Kuga está levando isso muito a sério, não é? Ele provavelmente está planejando usar todos os recursos disponíveis, observou rindo Kobayashi. Ela conhecia Kuga muito bem, muito provavelmente. Mas mais importante, o que o Yuki está fazendo? Ele está fazendo tofu do zero? Ele também está fazendo Mapo Tofu? Mas não tem como ele ter tempo suficiente.
Em comparação com Kuga, Eiichi Tsukasa estava mais focado em Yuki, pois as ações deste o deixaram atônito. Os outros tiveram a mesma reação. Afinal, ninguém jamais tinha visto alguém fazer tofu do zero em um shokugeki. Começar com tofu caseiro. O que ele está pensando? Não importa como você olhe para isso, ele não tem tempo suficiente. Erina Nakiri disse, franzindo a testa. Ela também não conseguia entender as ações de Yuki. Megumi, Yuki te contou o que ele estava preparando para este shokugeki? Não apenas os forasteiros ficaram perplexos, mas até mesmo os moradores da Estrela Polar estavam completamente confusos. Ninguém conseguia entender as ações de Yuki. Não, ele apenas disse que faria algo especial. Eu não pedi detalhes. Mas não se preocupem, pessoal. Vocês sabem como Yuki é. Ele não faria isso sem ter certeza absoluta de que conseguiria. Embora Megumi Tadokoro também não soubesse o que Yuki iria fazer, ela confiava plenamente nele e sabia que ele não era imprudente. Yuki só fazia coisas das quais tinha absoluta certeza. Portanto, ele deve ter seus motivos para fazer isso. Ela tem razão. Yuki não se deixaria abalar pela pressão. Até Alice Nakiri conhecia o caráter de Yuki. O tempo gasto no resort Totsuki não foi em vão. Entre eles, apenas Soma Yuki era, sendo completamente novo no grupo, não entendia realmente Yuki. Embora conhecesse Yuki, era apenas um nome, ele não sabia nada além disso. As ações de Yuki não apenas deixaram o público perplexo, mas também Terunori Kuga, que vinha observando Yuki atentamente. No entanto, nem mesmo Kuga acreditava que Yuki fosse capaz de estragar tudo. Afinal, foi Yuki quem propôs este shokugeki. Ele definitivamente tinha um plano. Foi precisamente por isso que Terunori Kuga decidiu dar tudo de si e apresentar seu prato especial. Sem conseguir entender o que Yuki estava fazendo, Kuga simplesmente concentrou toda a sua atenção na própria culinária, deixando de prestar atenção em Yuki. Quanto a Yuki, ele já havia praticado a preparação do mapo tofu mágico durante seu tempo na Estrela Polar. Com suas habilidades, ele poderia recriá-lo perfeitamente. Dessa vez foi algo natural para ele. Após o preparo do tofu, Yuki começou a fazer o molho. Essa etapa era crucial, pois o segredo do mapo tofu se revelava no final. Embora o molho tenha sido preparado com antecedência, para garantir que complementasse perfeitamente o tofu, Yuki dedicou muito mais tempo e esforço ao molho do que ao tofu. Durante esse processo, Yuki usou o inferno diretamente. Chamas irromperam do fogão, espalhando-se e envolvendo quase todo o seu ser e a área de cozimento. Essa cena surpreendeu a todos na plateia. Ei, ele vai ficar bem? Ele está completamente cercado pelo fogo. Alguém para o fósforo e chame uma ambulância. Ao verem Yuki cercado pelo fogo, alguns alunos ficaram aterrorizados, temendo que ele fosse queimado vivo. Vocês estão com amnésia ou algo assim? A habilidade especial dele é inferno. Ele controla o fogo, e é imune ao fogo e a altas temperaturas. Lembram? Outros alunos, lembrando-se da habilidade especial de Yuki, perceberam que aquilo era claramente intencional. Além disso, os funcionários da escola não reagiram obviamente e Yuki não estava em perigo. Então, esse é o inferno, né? O impacto visual é algo impressionante. Ele está completamente engolfado. Não dá para ver nada do que ele está fazendo. Até mesmo os membros da elite dos 10 ficaram surpresos ao ver Yuki cercado por chamas. Embora já soubessem sobre o inferno, vê-lo pessoalmente foi bastante impactante. Além do choque, a curiosidade também foi despertada. Yuki havia se envolvido completamente em chamas, impedindo que alguém visse o que ele estava fazendo. Isso também foi intencional por parte de Yuki. Afinal, além do sabor, o elemento-chave deste prato era sua apresentação mágica, e a magia exigia um toque de mistério. Por isso, Yuki usou chamas para envolver a si mesmo e a estação de cozimento. Como seu inferno havia evoluído, ele podia controlar facilmente a alta temperatura, impedindo que ela destruísse a forma de tofu ou qualquer outra coisa. Capítulo 39. Tem algo errado. A habilidade especial de Yuki está diferente de antes. Enquanto todos estavam atonitos com o inferno de Yuki, Alice Nakiri franziu a testa. Entre os presentes, ela e Ryu Kurokiba eram os que mais tinham visto o inferno de Yuki, então tinham uma certa compreensão da obra. Embora Yuki tivesse usado o inferno após retornar à Estrela Polar, ele o utilizava com pouca frequência. Portanto, os outros residentes de Estrela Polar não haviam notado a mudança em sua habilidade especial. Diferente? Tem algo de estranho nisso? Ele definitivamente controla chamas, não é? Perguntou Yoshino Yuki intrigada. Na visão deles, embora a comoção tenha sido um pouco maior, chegando a envolver Yuki em chamas, isso foi apenas o efeito de sua habilidade especial. É a temperatura. Lá no resort, quando ele usava o inferno, a temperatura ao redor subia drasticamente. Se ele estivesse cozinhando, quase ninguém conseguia ficar na mesma cozinha que ele, disse Ryu Kurokiba. Suas habilidades de observação eram muito aguçadas. Ele percebeu isso imediatamente após ouvir as palavras de Alice Nakiri. Isso mesmo. Quando Yuki usa inferno, gera temperaturas incrivelmente altas. Embora a sala de Chandra seja bastante espaçosa, a escala do inferno de Yuki desta vez também é muito grande. Estamos sentados bem perto da frente. A essa distância deveríamos estar sentindo claramente a onda de calor do inferno, mas agora mesmo, não consigo sentir nenhum calor dessas chamas, Alice Nakiri sentiu. Devido à sua posição, ela conseguiu que todos fossem acomodados na primeira fila, permitindo que vissem claramente as ações de ambos os competidores. Mas foi precisamente por isso que ela notou a diferença na habilidade especial de Yuki. Você tem razão.
Da última vez que Yuki usou o inferno, as pessoas praticamente foram torradas vivas. Os outros também se lembraram da cena anterior em que Yuki usou o inferno. Talvez ele tenha aprendido a controlar a alta temperatura à medida que desenvolveu ainda mais sua habilidade? Mas isso não é um pouco rápido demais? Megumi Tadokoro supôs que Yuki havia adquirido um melhor controle sobre sua habilidade especial, mas fazia pouco mais de um mês desde que ele a despertara. Em tão pouco tempo, qualquer outra pessoa ainda estaria tentando entender sua habilidade, enquanto Yuki já a controlava com precisão. Algo assim deveria ser surpreendente vindo do Yuki? O ritmo de evolução dele ultimamente tem sido completamente insano, disse Satoshi Ishiki com um sorriso. Ao ouvirem isso, todos refletiram e assentiram rapidamente em concordância. Satoshi estava certo. A melhora nas habilidades culinárias de Yuki nesse curto período foi rápida demais? Comparado à velocidade com que suas habilidades culinárias estavam melhorando, o desenvolvimento de sua habilidade especial não foi exatamente uma surpresa. Após discutirem o assunto, todos voltaram sua atenção para Terunori Kuga. Como Yuki estava completamente envolto em chamas, eles não conseguiam ver o que ele estava fazendo. Agora só podiam observar Kuga. Quanto a Terunori Kuga, embora estivesse concentrado em sua própria culinária, às vezes, a curiosidade simplesmente não podia ser contida. Ele realmente não queria dar atenção a Yuki, mas movido pela curiosidade, ainda assim o observava de vez em quando. Mesmo que tudo que visse fosse em chamas, ele não conseguia se conter. Isso também deixou Kuga bastante frustrado. Na verdade, a situação dele era completamente normal. Afinal, as ações de Yuki iam muito além do que pessoas comuns fariam. Seria mentira dizer que ele não estava curioso. Felizmente, o estado de Yuki não durou muito tempo. Logo, as chamas se dissiparam e todos olharam curiosos para Yuki. Mas ao verem o que estava diante de Yuki, todos ficaram perplexos. Porque o que estava diante de Yuki não era um prato pronto, mas uma forma aparentemente usada para fazer tofu. O que está acontecendo? Depois de toda essa pompa, ele nem terminou o tofu ainda? Os alunos estavam completamente confusos. E nem eles, até os instrutores estavam perplexos. Ele fez alguma besteira? Perguntou um dos membros da elite dos 10, sem conseguir conter a curiosidade. Isso é improvável. Um erro tão básico. Esqueçam todos aqui. Duvido que alguém em sã consciência cometeria isso. Acho que tem algo de errado com esse mofo. Talvez o prato de verdade esteja escondido lá dentro, disse Eiichi Tsukasa. Ele não acreditava que alguém como Yuki cometeria um erro de principiante. Faz sentido. A probabilidade de um erro tão fundamental acontecer neste tipo de competição é praticamente zero. Isto está a ficar interessante agora. Fico a pensar qual é o prato dele. Desde o momento em que ele começou a cozinhar, este prato está envolto em mistério. Rindo, Kobayashi assentiu. Sua curiosidade estava agora no auge. É preciso reconhecer que a tática de Yuki de se envolver em chamas para bloquear a visão de todos foi realmente muito eficaz. Agora todos estavam extremamente curiosos para saber o que exatamente estava escondido no molde de Yuki. Será que ele ficou mais lento na cozinha porque eu o distraí? Yuki olhou para Terunori Kuga. Logicamente, a velocidade de Kuga deveria ter sido um pouco maior que a dele. Afinal, Yuki havia começado fazendo tofu do zero. Mas Kuga ainda não havia terminado, e Yuki percebeu que Kuga havia cometido alguns erros que não deveriam ter acontecido. Claramente, isso ocorreu porque a atenção de Kuga havia sido desviada. Isso não foi culpa de Yuki. Ele simplesmente estava preparando seu prato no seu próprio ritmo. Se a outra pessoa se distraiu, foi porque ela própria estava sem concentração, não tinha nada a ver com ele. Yuki não pretendia esperar mais. Ele não queria que o prato de Kuga fosse servido primeiro. O seu próprio prato já estava no ponto ideal. Ele não podia esperar mais. Então Yuki pegou diretamente o grande prato que continha a forma e caminhou em direção a Senzaemon Nakiri. Ele já está falando nisso? O prato está pronto? Que tipo de prato está escondido nessa forma? Erina Nakiri observava Yuki completamente perplexa. A atenção de todos agora estava voltada para Yuki e o prato em suas mãos. Finalmente vamos desvendar o mistério deste prato? Perguntou Senzaemon Nakiri com um sorriso. Este prato é um pouco especial. Precisa de certo segredo. Caso contrário, o impacto seria menor, e Yuki explicou brevemente. Após pousar o prato, ele ergueu a forma imediatamente. Nesse momento, todos finalmente puderam ver como era o prato dentro da forma. Um grande bloco de tofu, camadas de tofu preto e branco empilhadas umas sobre as outras. Debaixo do tofu, uma parte da forma parecia servir de base ou suporte. Capítulo 40. Isto é, um bloco de tofu? Os espectadores que inicialmente esperavam algo incrível no molde ficaram agora perplexos. Eles esperavam encontrar algum prato incrível escondido ali, mas tudo o que viram foi um enorme bloco de tofu. Embora o tofu preto e branco em camadas tivesse uma aparência bastante apetitosa, apresentar um bloco inteiro de tofu não processado pareceu um tanto estranho, e o que não deu atenção aos murmúrios da plateia. Ele sabia muito bem que o mapa tofu mágico tinha esse efeito. Era realmente fácil de ser mal interpretado no início, mas Yuki logo mostrou a todos o segredo deste prato. Ele simplesmente removeu a forma que lembrava um suporte, de ambos os lados. O centro deste suporte continha, na verdade, o molho. Ao tentar reproduzir esse prato anteriormente, Yuki percebeu que não conseguiria uma réplica perfeita, afinal, o prato aparecia no anime.
Para efeito visual não havia nada embaixo, mas mesmo assim o molho escorria. O molho foi colocado dentro do tofu, mas o tofu foi moldado no final, então isso seria impossível. Portanto, Yuki preparou essa forma em forma de suporte para conter o molho. E no momento em que o suporte fosse removido, o tofu pré-cortado se desfaria naturalmente, já que não havia mais nenhum apoio embaixo. Além disso, Yuki aplicou uma leve força para cima, fazendo com que o tofu saltasse um pouco antes de se espalhar. Dessa forma, as duas cores do tofu se misturariam naturalmente de maneira uniforme. Está pronto. Mapo tofu mágico. Por favor, aproveite. Ao ver o prato ganhar forma, Yuki declarou: na verdade, é Mapo tofu. Este prato é realmente mágico, como um truque de mágica. Ao verem o bloco inteiro de tofu se transformar instantaneamente em um prato pronto, os olhos de todos se arregalaram. Como é que ele conseguiu fazer isso? No instante era um bloco inteiro de tofu, no instante seguinte estava cortado em pedaços. Até mesmo os 10 melhores ficaram perplexos. O fato do molho estar escondido naquela forma que lembrava um suporte era compreensível, mas como o tofu foi cortado? Será que já estava pré-cortado e colocado dentro da forma? Mas como isso pôde ser feito em tão pouco tempo? Deve ser por causa desse mofo, com certeza tem algum truque envolvido. Enquanto a maioria das pessoas estava perplexa, algumas pessoas mais espertas logo se lembraram do mofo nas mãos de Yuki. Afinal, havia apenas algumas possibilidades, não era difícil adivinhar. Yuki-kun, posso dar uma olhada mais de perto nesse molde que você tem na mão? Senzaemon Nakiri naturalmente também percebeu isso e olhou para o molde que Yuki segurava. Claro, respondeu Yuki sem surpresa. Era normal que descobrissem. Com tanta gente aqui, teria sido mais estranho se ninguém tivesse adivinhado. De fato, o mecanismo está dentro. Esses fios finos e afiados devem ser o que cortam o tofu. Quanto a como as camadas pretas e brancas foram separadas, provavelmente com banha. O aroma é bem característico. Não é à toa que se chama Mapo tofu mágico, o preto e o branco remetem ao yin-yang, sem falar na técnica quase mágica usada para criá-lo. Mas será que fazer isso é realmente uma boa ideia? O tofu acabou de cair no molho, os sabores provavelmente vão se misturar, o que é um grande tabu quando se trata de Mapo tofu, comentou Senzaemon Nakiri. O prato de Yuki parecia muito criativo, mas pensando bem, o tofu mal afundou no molho, como se tivesse sido mergulhado por pouco tempo. O Mapo tofu feito desta forma pode apresentar problemas sérios? Como eu criei este prato, naturalmente levei essa questão em consideração. Você saberá quando prová-lo, disse Yuki com um sorriso. Ele havia considerado esse problema desde o início, e é por isso que o molho que ele preparou era um pouco especial. Aquela forma em formato de suporte não apenas continha o molho, ela também retinha o calor. A alta temperatura do inferno de Yuki estava selada dentro da forma e só era liberada no momento em que ela era aberta. Quando o tofu caía dentro, era essencialmente como se tivesse passado por um processo de cozimento em uma panela. Embora não tenha conseguido uma fusão perfeita, Yuki abordou a questão de outro ângulo, intensificando o sabor do molho. Dessa forma, em conjunto com a doçura do tofu preto, seria possível realçar ao máximo os sabores picantes e anestesiantes do molho, de modo que o ligeiro desequilíbrio no prato não afetaria, mas sim se tornaria sua qualidade. E os 8 sabores do Mapo tofu também não seriam afetados, apenas os sabores picantes e anestesiantes ficariam mais proeminentes. Na verdade, este prato destacava principalmente a área em que Terunori Kuga mais se sobressaía. Yuki queria derrotar Terunori Kuga em sua própria área de especialização. Ao ouvir isso, Senzaemon Nakiri não disse mais nada. Como Yuki disse, tudo o que importava era o sabor. Muito apimentado. Espera, esse tofu preto é doce? O Mapo tofu entrou em sua boca e o primeiro sabor que sentiu foi o do molho. Só depois de mastigar ele pôde sentir o gosto do tofu. Enquanto mastigava, Senzaemon Nakiri descobriu que o tofu preto era, na verdade, doce, neutralizando instantaneamente o sabor picante e anestesiante do molho. Mas após a neutralização, à medida que o sabor doce desaparecia, os sabores picantes e anestesiantes tornavam-se ainda mais proeminentes. E assim se iniciou um ciclo. O doce podia atenuar o picante, mas ao mesmo tempo tornar o picante da próxima garfada ainda mais intenso. Essa alternância, essa ligeira desconexão no prato, acabou se tornando sua força. Esse prato dava vontade de comer sem parar. Era impossível. Senzaemon Nakiri era assim. A porção de Mapo tofu à sua frente não era pequena, mas Senzaemon simplesmente a devorou por completo. Por fim, só restou um pouco de molho no prato. Sem o tofu, o picante do molho estava um pouco demais para suportar. Só então Senzaemon Nakiri finalmente parou. Em certo momento sua camisa desapareceu. Ao ver isso, Yuki ficou meio sem palavras. Embora o efeito explosão de sabor e a habilidade de transmissão tivessem desaparecido neste mundo, a roupa explosiva da família Nakiri ainda existia. A camisa de Senzaemon Nakiri desapareceu após sua primeira mordida no Mapo tofu. Um prato muito bom. É cheio de inovação, mas sem perder os sabores tradicionais. E aquele equilíbrio perfeito entre doce e picante dá vontade de comer mais. Como você disse, essa pequena desconexão acaba se tornando sua força, tornando este prato ainda mais perfeito, elogiou Senzaemon Nakiri. Capítulo 41. O elogio de Senzaemon Nakiri vinha do coração. Sua avaliação de Yuki estava ficando cada vez melhor. A sensação de desconexão no prato era impossível de eliminar completamente, a menos que Yuki usasse o inferno para aquecê-lo ainda mais após o truque de mágica. Só então essa sensação desapareceria por completo. Mas este prato não podia ser preparado dessa forma. Porque no momento em que o truque de mágica era realizado, o prato já estava praticamente pronto, então naturalmente não podia ser aquecido novamente. Isso significava que a pequena desconexão neste prato não podia ser eliminada. E a abordagem de Yuki foi incorporar essa sensação de desconexão no próprio prato.
Se bem utilizada, até mesmo os efeitos negativos poderiam se tornar positivos. No entanto, alcançar esse resultado exigiu muito do chefe. Testou não apenas suas habilidades culinárias, mas também sua capacidade de adaptação. O raciocínio de Senzaemon Nakiri estava de fato correto. Embora este prato tenha sido reproduzido por Yuki, reproduzir um prato assim não foi fácil. Afinal, muitos pratos no mundo do menino mestre da culinária tinham um certo toque de fantasia. Yuki precisava transformar completamente esses elementos em algo próprio. Só então ele conseguiria replicar o prato. Obrigado pelo elogio. Os elogios naturalmente deixaram Yuki feliz. Depois que ele falou, todo o local entrou em frenesi. Afinal, aquele prato havia recebido a aprovação de Senzaemon Nakiri, e elogios tão expressivos. E todos podiam perceber que o elogio de Senzaemon Nakiri era genuíno. Em primeiro lugar, porque ele era o rei demônio da comida, o chefe da família Nakiri. Ele não se daria ao trabalho de mentir. Em segundo lugar, as roupas de Senzaemon Nakiri rasgaram. Embora as palavras possam enganar, o fato de as roupas da família Nakiri terem rasgado não mentiria. E olhando para o prato, que só tinha um pouco de molho, qualquer pessoa com um mínimo de bom senso sabia que o Mapo Tofu da Yuki era inegavelmente e incrivelmente delicioso. Uma poderosa habilidade especial, uma técnica peculiar que lembra um truque de mágica e um sabor absolutamente delicioso, Yuki demonstrou a todos. Por meio de suas ações, que era uma força a ser reconhecida. Embora Yuki já tivesse estado entre os melhores em seu primeiro ano, ele não havia alcançado tais patamares. Dessa vez, com apenas um prato, todos perceberam que Yuki era uma chefe excepcionalmente talentosa. Após o espanto inicial, o olhar da maioria das pessoas se voltou para Terunori Kuga, já que seu prato também havia terminado. E como não havia nada a esconder, todos viram que o prato de Kuga também era Mapo Tofu. Yuki recebeu tantos elogios, então o que dizer de Terunori Kuga, um membro da elite dos 10? A plateia estava cheia de expectativa, aguardando o resultado. Nesse momento, Terunori Kuga se sentia bastante desconfortável. Afinal, ele não tinha a menor chance contra a série de ações de Yuki. Além disso, por ter se concentrado demais em Yuki, ele cometeu alguns pequenos erros durante o preparo da comida. Embora o impacto geral não tenha sido significativo, nesse tipo de shokugeki, até o menor erro pode determinar a vitória ou a derrota. O mais importante foi a reação de Senzaemon Nakiri. Aquele nível de explosão de roupas fez Kuga sentir uma pressão imensa. Mas, acontecesse o que acontecesse, ele ainda tinha que servir seu prato. Kuga não tinha medo do fracasso e não se renderia sem lutar. Comparado ao mágico Mapo Tofu de Yuki, enquanto o Mapo Tofu de Terunori Kuga também tinha apelo visual, com o prato de Yuki como exemplo anterior, o Mapo Tofu de Kuga agora parecia bastante comum, e Senzaemon Nakiri deu apenas uma mordida no prato de Kuga antes de parar. Este é, sem dúvida, um prato excelente. No entanto, infelizmente, comparado ao Mapo Tofu do Yuki, este prato fica devendo em todos os aspectos. É completamente inferior. Além disso, há algumas falhas neste prato. Com suas habilidades, tais falhas não deveriam aparecer. Claramente, você foi influenciado por Yuki, comentou Senzaemon Nakiri. Embora o prato de Yuki não tenha causado um bloqueio de paladar, certamente teve um impacto. O prato de Yuki era superior ao Mapo Tofu de Kuga em todos os aspectos, principalmente nos sabores picantes e anestesiantes. Desta vez, Yuki destacou especificamente esses sabores, sem sacrificar os demais. Como diz o ditado, não há mal nenhum em comparar. Feita a comparação, as falhas no prato principal de Kuga ficaram gritantes. Ao ouvir isso, o coração de Terunori Kuga afundou. Ele ganhou. Yuki ganhou. Na plateia, na área onde os residentes do Estrela Polar estavam sentados, Yoshino Yuki exclamou animadamente. Yuki, se acalme. Todos nós sabemos o quão habilidoso o Yuki é. Não era óbvio que ele venceria? Ryoko Sakaki olhou para Yoshino Yuki, um pouco sem palavras. É verdade, mas desta vez ele derrotou completamente um membro da elite dos 10. Mesmo sem ter conquistado uma vaga na elite dos 10, aos olhos de todos, Yuki já é mais forte que os membros da elite dos 10. Yoshino Yuki afirmou que mesmo sem um assento oficial no elite dos 10, os espectadores não eram cegos. Eles sabiam muito bem que Yuki agora estava no nível do elite dos 10. Além disso, essa foi uma vitória completa, uma derrota esmagadora para Kuga. Aos olhos do público, as habilidades culinárias de Yuki eram claramente superiores às da maioria dos 10 de elite. Se a tia Fumio souber disso, ficará radiante, disse Megumi Tadokoro com um sorriso. Sendo Yuki uma pessoa tão excepcional como namorada dele, ela naturalmente sentia orgulho dele. Yuki, posso experimentar seu Mapo Tofu? Quando o shokugeki terminou, Terunori Kuga perguntou. Ele sabia que sua derrota esmagadora era esperada, mas ainda assim queria provar o prato de Yuki, para ao menos saber o quão bom era. Vai ter uma festa no Estrela Polar amanhã à noite. Vou preparar este prato lá. Se tiver interesse, pode aparecer por lá, disse Yuki após pensar por um momento. Ele sabia que depois de voltar para o Estrela Polar, aqueles caras certamente o importunariam para provar o prato, então ele com certeza teria que fazê-lo novamente. Como Terunori Kuga também estava interessado, Yuki simplesmente o deixou provar. Embora Yuki soubesse muito bem que não tinha o prato da persuasão como no mangá, não custava tentar. E se ele conseguisse fazer esse cara enxergar a realidade? Terunori Kuga era alguém com potencial. Ele poderia ser encarregado dessas tarefas triviais mais tarde. Claro, se não desse certo não teria problema. Yuki já tinha um plano, recrutar Miyoko Ojo. Yuki conhecia bem Miyoko Ojo. Ela não havia se juntado a Shukariori RS justamente por causa da filosofia de Kuga. Agora que a Shukariori RS pertencia a Yuki, a probabilidade de recrutar Miyoko Ojo com sucesso era de quase 100%. Capítulo 42. Certo. Passarei aí amanhã à noite então?
Terunori Kuga assentiu com a cabeça e disse que compareceria à reunião, depois saiu. Quando Yuki saiu do quarto de Chandra, os residentes da Estrela Polar já o aguardavam do lado de fora. Yuki, parabéns por derrotar Terunori Kuga. Os moradores de Estrela Polar imediatamente parabenizaram Yuki ao vê-lo. Obrigada a todos. Vocês podem voltar primeiro. Preciso falar com alguém, disse Yuki, olhando para o outro lado. Ali estava uma jovem alta e esbelta, Minoko Ojo, é claro. Ojo-san? Faz sentido, afinal, vocês dois gostam de Shukariori. E agora Yuki é o maior especialista em Shukariori de Totsuki. Ninguém ficou surpreso ao ver Miyoko Ojo. Todos sabiam que Yuki e Miyoko Ojo eram amigas, ambas especialistas em Shukariori. Além disso, Miyoko Ojo era bastante conhecida entre os alunos do primeiro ano, sendo chamada de Garota Dragão de Fogo de Ferro. Com Yuki se tornando o principal especialista em Shukariori de Totsuki, Miyoko Ojo não poderia ficar indiferente. Quem é aquela garota? Perguntou Alice Nakiri um tanto na defensiva. Miyoko Ojo era inegavelmente atraente. Inicialmente, Alice Nakiri pensava que Megumi Tadokoro era sua única concorrente, mas depois de ver Miyoko Ojo, sentiu que de repente havia outra rival. É claro que na visão de Alice Nakiri, sua maior rival ainda era Megumi Tadokoro. Após se juntar à Estrela Polar e confirmar seus sentimentos por Yuki, Alice aprendeu um pouco sobre Megumi Tadokoro. Quanto mais aprendia, mais apreensiva ficava. À primeira vista, Megumi Tadokoro parecia inofensiva, mas conforme Alice investigava mais a fundo, percebeu que Megumi era a verdadeira ameaça. Megumi Tadokoro tinha uma personalidade gentil e recatada, e embora não entrasse mais em pânico com tanta frequência enquanto cozinhava, ainda parecia alguém fácil de intimidar. E era precisamente essa personalidade que despertava com muita facilidade os instintos protetores de um homem. Além disso, Megumi confiava completamente em Yuki, ela era a imagem perfeita de uma esposa dedicada e mãe carinhosa. Se eles realmente fossem se estabelecer, Megumi seria sem dúvida a escolha mais adequada. Após compreender tudo isso, Alice Nakiri sentiu um pressentimento ruim. Embora tivesse a vantagem de ser a novata, o que geralmente lhe dava uma vantagem sobre a amiga de infância. Os pontos fortes de Megumi eram coisas com as quais Alice não conseguia competir. O nome dela é Miyoko Ojo. Ela também é especialista em Shukariori. Kuga convidou para se juntar à sua equipe de Shukariori, mas ela recusou. Ela deu o mesmo motivo que Yuki. Foi assim que eles se tornaram amigos, explicou Satoshi Ishiki. Ele foi muito claro sobre as tentativas de Terunori Kuga de recrutar ambos. Alice, você não tem ideia. A Miyoko-san tem uma força absurda. Ela consegue deixar a marca de uma pegada no chão de madeira com um único chute. Yoshino Yuki acrescentou, ampliando o conhecimento de Alice Nakiri sobre Miyoko Ojo. É preciso reconhecer, Miyoko Ojo era realmente forte o suficiente para ser quase como uma habilidade especial. Ao ouvir isso, Alice Nakiri ficou bastante surpresa. Pensar que essa garota não era apenas bonita, mas também incrivelmente forte. Parabéns, Yuki! Você realmente derrotou Kuga, e ainda conquistou a presidência da Sociedade de Culinária Chinesa. Ao ver Yuki se aproximando, Miyoko Ojo também a parabenizou. Ela estava se sentindo bastante satisfeita naquele momento, afinal, ver aquele irritante Kuga receber o que merecia foi prazeroso. Ela não negava as habilidades culinárias de Terunori Kuga, mas negava sua filosofia, e era por isso que mesmo interagindo, ela o achava bastante irritante. Eu não estava realmente interessado no cargo, mas a filosofia distorcida daquele cara estava levando muita gente pelo caminho errado. Precisava ser corrigida. A propósito, Ojo, você quer se juntar a Shukariori RS agora? Desde que a conheceu, Yuki naturalmente a convidou. Afinal, ele não queria perder muito tempo com assuntos triviais. Embora as habilidades culinárias de Miyoko Ojo não fossem as melhores, seu entendimento de Shukariori estava correto. É claro, principalmente com você como presidente. Ao ouvir o convite de Yuki, Miyoko Ojo aceitou sem hesitar. Participar de sociedades de pesquisa como essa tinha suas vantagens. As sociedades de pesquisa podiam receber fundos de Totsuki e como a sociedade de pesquisa Shukariori era uma das maiores, seus recursos eram naturalmente ainda mais abundantes. Com esses recursos, Miyoko Ojo poderia aprimorar suas habilidades culinárias mais rapidamente. O único motivo pelo qual ela não havia entrado antes era por causa de Kuga. Agora, com Kuga fora do caminho, ela estava ansiosa para se juntar ao clube e com seu relacionamento com Yuki e suas habilidades culinárias, certamente poderia alcançar um alto status dentro do clube. Uma proposta tão vantajosa, é claro que ela concordaria. Você concordou com isso muito rápido. Bom, então seja bem-vindo a bordo. Yuki disse com um sorriso. O assistente número 1 estava definido. Agora tudo dependia de ele conseguir convencer Kuga a se tornar o assistente número 2 amanhã à noite. A propósito, amanhã à noite vai ter uma festa de comemoração no Estrela Polar. Vou fazer aquele mapo tofu mágico de novo. Você vem? Perguntou Yuki. Você vai fazer esse prato de novo? Tô dentro. Os olhos de Miyoko Ojo brilharam ao ouvir isso. Quanto a saber se era apropriado para uma forasteira como ela participar de tal reunião, isso não era uma questão. Graças a Yuki, ela conhecia os moradores da Estrela Polar. Ela também sabia que essas pessoas eram acolhedoras e, na verdade, preferiam um ambiente animado. Ela também prepararia alguns presentes. Com isso, Miyoko Ojo se despediu e Yuki retornou ao Estrela Polar. Yuki contou a todos sobre a festa da noite seguinte. Os moradores do Estrela Polar concordaram naturalmente. Inicialmente, queriam realizar o evento hoje à noite, mas já era tarde demais. Além disso, haveria convidados.
Portanto, adiar para amanhã não foi problema. Assim, o tempo voou e o dia seguinte chegou. Todos que precisavam ir à aula foram. Yuki continuou a aprimorar suas habilidades culinárias no Estrela Polar. Por volta do meio-dia, Yuki recebeu uma ligação de Alice Nakiri. Ela ligou para perguntar se Yuki poderia acomodar mais 2 convidadas esta noite, Erina Nakiri e Isako Arato, obviamente. Erina Nakiri, ao saber da festa e que Yuki prepararia o prato, procurou Alice Nakiri. Ela estava muito curiosa para experimentar o sabor da iguaria que seu avô tanto elogiara. Capítulo 43. Yuki ficou bastante surpresa ao receber a ligação de Alice Nakiri. Afinal, Erina Nakiri era notoriamente tsundere. Era muito raro ela buscar ativamente a ajuda de Alice. Yuki percebeu pelo tom de voz de Alice que ela estava muito feliz. Afinal, Alice sempre quis superar Erina Nakiri. Embora ainda não tivesse alcançado esse objetivo, o fato de Erina ter pedido sua ajuda já era uma grande vitória. Precisamente por isso, Alice Nakiri se dispôs a ajudar. Yuki não recusou. Afinal, haveria outros convidados, mas 1 ou 2 não seria um problema. É claro que Yuki também informou os outros moradores da Estrela Polar. A Estrela Polar não era apenas o dormitório dele, ele também precisava da opinião de todos. Naturalmente, ninguém apresentou objeções, na verdade, todos ficaram bastante entusiasmados. A fama de Erina Nakiri era incrivelmente difundida. No entanto, eles não se importavam particularmente com a língua de Deus dela agora, afinal, na visão deles, o toque evolutivo de Yuki não era mais fraco do que a língua de Deus. Quando Yuki os ensinava, ele também se dispunha a provar os pratos e apontar quaisquer problemas. Com a ajuda de Yuki, as habilidades culinárias de todos melhoraram exponencialmente. Afinal, identificar e corrigir as próprias falhas era uma tarefa extremamente difícil e demorada. A rápida evolução das habilidades culinárias de Erina Nakiri se devia principalmente à sua língua divina. Por isso, os outros não sentiam inveja de sua habilidade, estavam apenas curiosos sobre a própria Erina Nakiri. Embora vissem Erina Nakiri com frequência, nunca haviam interagido formalmente com ela. Seria mentira dizer que não tinham curiosidade sobre uma figura tão proeminente. Logo a noite chegou. Os moradores do Estrela Polar já estavam em plena atividade. A cozinha do Estrela Polar ainda está um pouco apertada. O que vocês acham de eu reformá-la algum dia? Com todos trabalhando juntos, além de todos os equipamentos de Alice Nakiri, a cozinha ficou um pouco apertada. Então, Alice Nakiri sugeriu uma ideia. Claro! Quase todos responderam imediatamente. Ampliar a cozinha era obviamente uma ótima ideia. Todos achavam que a cozinha era um pouco pequena, mas não havia nada que pudessem fazer. A Estrela Polar operava com um orçamento próprio. Portanto, os custos da reforma representavam um grande problema. No entanto, para Alice Nakiri, a jovem da família Nakiri, essa despesa não era nada. Perfeito! Quando tivermos nosso campo de treinamento, vou pedir para alguém vir consertar tudo o que precisa ser consertado no Estrela Polar. Tia Fumio, prepare uma lista para mim, disse Alice Nakiri. Afinal, aquele era um lugar onde ela moraria pelos próximos anos, então não havia problema em gastar dinheiro com reformas. Para ela, dinheiro era apenas um número. Garota rica, vamos ser amigas. A aura de nova rica de Alice Nakiri, gastando dinheiro como se não houvesse amanhã, deixou todos perplexos. Yoshino Yuki chegou a correr até ela e a abraçou pela cintura. Com o passar do tempo, os convidados começaram a chegar um após o outro. A primeira a chegar foi Miyoko Ojo. Depois de entregar seu presente a Fumio Daimido, ela foi até a cozinha perguntar se havia algo em que pudesse ajudar. Mas ela foi rapidamente expulsa. Miyoko Ojo era uma convidada. Quem pediria ajuda a uma convidada? Depois de Miyoko Ojo, Erina Nakiri e Isako Arato chegaram. Naturalmente, Alice Nakiri se encarregou de recebê-los. Ainda bem que todos os outros estavam ocupados na cozinha. Caso contrário, Erina Nakiri provavelmente teria sido cercada e alvo de olhares curiosos. O último grupo de convidados era, naturalmente, Terunori Kuga. No entanto, havia mais uma pessoa com ele, Rindo Kobayashi. Desculpe por isso, ela insistiu descaradamente em vir comigo. Não consegui impedi-la, disse Terunori Kuga, impotente após chegar. Após sua derrota de ontem, ele foi provocado por Rindo Kobayashi e os outros, e acidentalmente deixou escapar isso na frente dela. Então Rindo se agarrou a ele como cola. Os convidados são sempre bem-vindos. Por favor, entrem. Yuki e os outros não recusaram. Além disso, Rindo Kobayashi conhecia seus limites. Apesar de ser um pouco atrevida, ela trouxe presentes, então naturalmente ninguém a rejeitaria. Obrigada, pessoal. Rindo Kobayashi ficou feliz em ver que ninguém a estava expulsando. Kuga ficou um pouco desapontado. Ele esperava que os moradores da Estrela Polar a mandassem embora. Kuga-senpai? Você também está aqui? Miyoko Ojo ficou um pouco surpresa ao ver Terunori Kuga. Na verdade, em comparação com ela, Yuki e Kuga eram os que realmente não tinham interagido em nada. Afinal, Yuki era estrangeiro, o que o diferenciava de Miyoko Ojo. Miyoko Ojo já havia interagido com Terunori Kuga antes, enquanto Yuki não. O fato de Kuga aparecer ali naquele momento a surpreendeu um pouco. Estou curioso para experimentar esse prato, declarou Terunori Kuga, explicando o motivo de sua visita. Ao ouvir isso, Miyoko Ojo entendeu. As pessoas estavam ali principalmente por causa do mapa tofu mágico de Yuki. É claro que para Rindo Kobayashi e Erina Nakiri, ter a chance de se conectar com Yuki também foi uma ótima oportunidade. Afinal, as habilidades culinárias e o potencial de Yuki eram inegáveis. Com todos presentes, o trabalho na cozinha também estava quase concluído. Como não se tratava de uma competição formal e a quantidade de comida necessária era bastante grande, Yuki dispensou a forma hoje, optando por fatiar o tofu diretamente e colocá-lo no prato. Fazendo dessa forma, apenas se eliminou o aspecto mágico da apresentação. O sabor permaneceu o mesmo.
para celebrar a vitória de Yuki sobre Kuga-senpai. Viva a todos! Após as palavras de Yoshino Yuki, a festa começou oficialmente. Ei, ei, ei! O cara que você está comemorando ter derrotado está bem aqui. Você não pode ao menos tentar ser um pouco menos óbvio? Terunori Kuga, segurando seu copo, sentiu-se um tanto impotente. Deveria beber ou não? Se bebesse, seria como comemorar a vitória de Yuki sobre ele. Se não bebesse, ainda assim teria comparecido à festa. Você já está na festa da vitória dele. Não fique tão tenso, anãozinho, provocou rindo Kobayashi. Quem você está chamando de anãozinho? Terunori Kuga, cuja altura era um ponto sensível, explodiu imediatamente. Ao verem os dois discutindo, os outros não conseguiram conter o riso. Esse clima descontraído e tranquilo era muito agradável. Mas a discussão não durou muito. Afinal, a principal atração da noite era o prato de Yuki. Considerando o número de pessoas presentes e que todas estavam ali para saborear aquele prato, Yuki preparou uma porção bem grande, uma panela inteira cheia. Capítulo 44. Tão picante. Isso é ainda mais picante que o prato do anãozinho. Mas aí no segundo seguinte, o tofu doce equilibra tudo. E o ciclo continua. Isto é incrível. Esqueçam o anãozinho. Nem eu nem o Tsukasa conseguimos chegar aos pés disto. Rindo, Kobayashi finalmente descobriu o nível de Yuki. Embora Yuki já tivesse derrotado Kuga antes e fosse constantemente elogiado por Senzaemon Nakiri, ela ainda não conhecia o verdadeiro nível de Yuki. Agora que o havia experimentado por si mesma, finalmente tinha uma ideia. Ela então percebeu que a habilidade culinária de Yuki não só superava a de Terunori Kuga, como também a dela e a de Eiichi Tsukasa. Entre os alunos de Totsuki, Eiichi Tsukasa era considerado o mais forte, seguido por ela. Era difícil aceitar que Yuki agora fosse mais habilidosa do que ambas. Afinal, Yuki era apenas uma chefe intermediária não faz muito tempo. Ultrapassar tanto ela quanto Eiichi Tsukasa em tão pouco tempo. Rindo, Kobayashi também sabia que habilidades especiais poderiam ser um grande reforço para as habilidades culinárias. Tomemos como exemplo Eiichi Tsukasa, cuja habilidade era comunicação com ingredientes, e essa habilidade melhorou drasticamente suas capacidades. Mas até onde ela sabia, mesmo depois de despertar sua habilidade, Eiichi não era tão extravagante assim. No entanto, considerando a habilidade de Yuki, resultados tão extraordinários não eram impossíveis com um poder tão excepcional. Além de Rindo Kobayashi, Terunori Kuga também ficou estupefato. O impacto desse prato sobre ele foi considerável. Afinal, esse prato o havia derrotado justamente naquilo em que ele era melhor. E o ponto principal era que, embora este prato se concentrasse em sabores picantes e anestesiantes, não se tratava apenas de pimenta. A maior diferença entre este prato e o seu próprio Mapo Tofu era que, para enfatizar o sabor picante, a sua versão sacrificava outros sabores. Se não fosse por sua grande habilidade culinária, seu Mapo Tofu talvez nem fosse considerado um Mapo Tofu de verdade, já que o sabor picante dominou completamente os outros 6 sabores. No prato de Yuki, porém, era possível sentir todos os 8 sabores. Mesmo que a intensidade de cada um variasse, ainda era possível distingui-los claramente. E o ponto crucial era que o tofu preto era doce, e essa doçura não entrava em conflito com os sabores picantes e anestesiantes do prato, mas, ao contrário, os complementava. Terunori Kuga sempre acreditou que o sabor picante reinava supremo, capaz de sobrepujar todos os outros sabores. O prato de Yuki lhe ensinou uma lição. É claro que entre os presentes, a mais afetada não foi Terunori Kuga, mas sim Erina Nakiri. Graças à sua língua de Deus, ela conseguia naturalmente perceber as imperfeições daquele prato, imperfeições que eram consequência da apresentação mágica. Na verdade, Yuki poderia ter eliminado essas falhas desta vez sem o componente mágico, mas ele optou por mantê-las. Afinal, essas pequenas falhas eram como o toque final de genialidade no prato. Como? A língua de Deus detectou as falhas, mas não as rejeita, elas aceita. Os olhos de Erina Nakiri se arregalaram em descrença. Aquele prato destruiu completamente sua compreensão da língua de Deus. Logicamente, a língua de Deus amplificaria as imperfeições de um prato, tornando-as muito distintas, como encontrar uma noz ruim em um lote de nozes boas. Uma experiência desagradável. Foi precisamente por isso que Erina Nakiri tinha tolerância zero para pratos com defeito. Contudo, embora desta vez ela tenha detectado as falhas, estas acabaram por ter um efeito positivo, tanto que a sua língua de Deus não as rejeitou. Essa habilidade era dela, mas Yuki, com apenas um prato, mostrou a Erina Nakiri que ela realmente não entendia nada da sua própria habilidade. Isso é possível? Vários outros membros da elite dos 10, juntamente com Alice Nakiri e Esaku Arato, exclamaram boquiabertos. Embora todos os presentes tivessem algum conhecimento da língua de Deus, estes poucos a compreendiam ainda melhor. Como a língua de Deus amplificava os defeitos, Erina Nakiri sempre fora extremamente crítica em relação a pratos problemáticos, sem meias palavras. Desta vez, embora tenha detectado problemas, sua língua de Deus não reagiu negativamente, o que foi extremamente surpreendente. Para Alice Nakiri e Esaku Arato, após a surpresa veio uma onda de alívio. Isso significava um possível avanço para a língua de Deus. Ambos sabiam muito bem como a língua de Deus poderia se desenvolver no final das contas. Alice Nakiri sabia porque Mana Nakiri havia partido. Ela também sabia o desfecho da história da língua de Deus. Quanto a Esaku Arato, tendo estado com Erina Nakiri por tantos anos, e sendo a confidente mais próxima de Erina, havia coisas que Erina nem mesmo contaria a Senzaemon Nakiri, mas contaria a Esaku. Pode-se dizer que Erina Nakiri dependia muito de Esaku Arato, e na história original, só mostrava seu verdadeiro eu para Esaku. Tendo passado tanto tempo juntos, Esaku naturalmente sabia de tudo isso. A língua de Deus pode amplificar os sabores de um prato, mas amplifica os gostos desagradáveis, não os defeitos em si. A razão pela qual sua língua de Deus consegue identificar esses defeitos é devido ao conhecimento que você possui.
Você faz julgamentos com base no seu conhecimento. Em outras palavras, seja uma falha ou não, contanto que o efeito resultante seja positivo, a língua de Deus não reage negativamente. Você sentiu que era imperfeita, mas esse foi o seu julgamento pessoal, não o da sua língua de Deus. E o que explicou? A força da língua de Deus também provinha das próprias capacidades do possuidor. Se o possuidor não tivesse conhecimento, mesmo que sua língua de Deus tivesse um sabor desagradável, ele não saberia o porquê. Na história original, quando Irina Nakiri buscou refúgio em Estrela Polar, ela experimentou a comida de todos e ofereceu soluções. Mas os outros propuseram soluções completamente diferentes. Essas eram as áreas em que Irina Nakiri não tinha conhecimento. Ela apenas apresentou a melhor solução com base no conhecimento que possuía. A avaliação que o que fez da língua de Deus deixou todos refletindo. Após analisarem cuidadosamente a situação, perceberam que ele tinha razão. Eles sempre acharam que a língua de Deus era incrível por si só, naturalmente poderosa. Agora parecia que, embora a língua de Deus fosse de fato uma habilidade poderosa, sua possuidora, Irina Nakiri, desempenhava o papel crucial. Foram as habilidades da própria Irina Nakiri que tornaram a língua de Deus tão eficaz. Isso pode ser verdade, mas transformar uma falha em algo positivo como você fez, e o que, não é algo que qualquer um consiga fazer. Satoshi Shiki balançou a cabeça. Esse tipo de operação era muito difícil, pelo menos, ele próprio não conseguia realizá-la. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.